Bom dia, aqui é o professor Felipe, professor de redação, segundos anos manhã e tarde. E nosso vídeo de hoje vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente já viu agora em todos os períodos. E eu vou passar uma atividade para vocês no Classroom de 3 questões. E aí essas 3 questões de atividade vão ser sobre os gêneros que a gente já viu, crônica, documentário, esse tipo de coisa. E aí vai valer um ponto para vocês como ponto extra, para vocês fazerem, até o dia 31 de junho. Ou 30, não lembro se esse mês é de 30 ou de 31. Mas enfim, até o último dia do mês de junho. E aí vocês vão fazer essas atividades e entregar nesse dia, porque depois a gente vai começar nossas férias, do dia 1º de julho até o dia 30 de julho. E aí nesse período a gente não vai estar mais recebendo atividade nenhuma. E nem. É isso, a gente não vai estar mais recebendo atividade nenhuma. E aí, caso vocês não tenham visto os outros vídeos ainda do canal da escola, vocês se inscrevam no canal da escola, que vocês podem ver os antigos e os próximos que ainda vão sair. E se atualizar em tudo e ver todas as disciplinas, ok? Aí, como eu já disse para vocês, revisão dos conteúdos, gêneros textuais, estudados no decorrer do... Ah, tá errado aí. É no decorrer das etapas, não tem esse dos. E aí aqui eu juntei um pouco de cada atividade, né, de cada coisa e coloquei aqui para vocês fazerem, certo? E aí a primeira, como de costume, né, que a gente teve essa parceria com o laboratório. E aí a gente fez essa questão sobre o Diário de Anne Frank, que inclusive vocês já viram o Diário de Anne Frank, vocês já leram, vocês já fizeram várias atividades, então bem tranquilo para vocês responderem essa atividade aqui. Primeira questão. Ao ler o título do livro, é possível imaginar sobre o assunto que ele aborda? Primeira coisa, quando você vê o Diário de Anne Frank, você consegue imaginar que esse diário é sobre a vida de uma criança, a vida de uma menina, na época do nazismo e tudo mais, e tudo que ela passou, tudo que os familiares dela passaram. Vocês conseguem imaginar isso? Se não, vocês vão responder, não consigo imaginar isso, porque eu imaginei isso, isso, isso. E vocês vão justificar a resposta de vocês. Nada de uma linha, nada de 2 linhas. Escrevam pelo menos aí umas 4, 5 linhas sobre o que vocês pensaram. Se sim, vocês já imaginaram, vocês também vão dizer o porquê, umas 5 linhas também para responder nessa primeira questão. Ou se sim ou se não. Se vocês já imaginaram ou não. Bem simples, bem tranquilo. Não, eu tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade com isso se vocês já leram o livro, que eu tenho certeza que já leram o livro. Então, essa primeira questão sobre o primeiro gênero, que foi o Diário de Anne Frank, o Diário de Campo, bem tranquilo. Espero. Segundo gênero é o cartaz, que eu trouxe para vocês. A gente já fez o cartaz, a gente já trouxe as imagens, vocês escolheram algo da imagem para poder falar sobre o cartaz, ok? E aí que ele fala: existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens. Dentre os diversos existentes, o cartaz é um dos mais comuns, pois é frequente nos departamentos. Pois é frequente nos depararmos com ele diariamente. Cartaz, propaganda, banner, panfleto, tudo que tem informações que você se depare no meio da rua ou na internet com anúncios, é um cartaz. Ok? E aí a segunda questão fala: o cartaz é um gênero textual cuja finalidade é informar as pessoas, sensibilizá-las sobre um determinado assunto. O cartaz, em estudo, foi criado pelo cartunista Ziraldo, a pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui, essa questão é um exemplo do que pode cair na atividade de vocês. E aí é que ele pergunta: qual é a finalidade desse cartaz? Aí quando vocês forem receber o final, né? Lá vocês vão ver o cartaz, porque também se eu trouxesse para vocês, a charge ficaria muito simples de vocês responderem todas as questões, ok? Mas lá no trabalho de vocês, lá no Classroom, vai ter a chargezinha para vocês responderem isso aqui. E ele pergunta: qual é a finalidade desse cartaz? E aí vocês vão ver o cartaz, vão estudar o cartaz, vão dizer qual é a finalidade do cartaz, qual é a informação que ele traz no cartaz, ou se o que ele traz no cartaz é informação. E aí vocês vão ver o cartaz e dizer direitinho do que se trata.
E o item B, que tipo de público esse cartaz pretende atingir. Depois que vocês verem o cartaz, depois que vocês virem o cartaz, vocês vão conseguir responder isso direitinho, bem tranquilo também. Esses dois itens, bem simples, bem tranquilos. O terceiro gênero é o documentário, que a gente acabou de fazer esse gênero. Inclusive tem vídeo no canal se vocês quiserem ver mais sobre esse gênero que eu especifiquei melhor, que eu expliquei melhor ele. E aí, qualquer dúvida, vocês podem só ir lá e tirar as dúvidas de vocês. Ou então, nas aulas do Mix, vocês podem tirar essas dúvidas. E aí que fala, o documentário é um gênero do cinema que possui muitas semelhanças com o jornalismo, com foco nos fatos de pessoas reais. E aí, como eu já disse muitas vezes pra vocês, o documentário depende do gênero, depende do que você quer trazer no seu documentário, de quais são as fontes que você vai levar no seu documentário, se vai ser biográfico, se vai ser sobre natureza, se vai ser sobre a história de alguém, se vai ser sobre a sua história, sobre uma história cotidiana. Aí depende do que você vai escrever ou do documentário que você vai ver. E aqui pergunta: quais os recursos textuais usados em um documentário? E o que diferencia o documentário de outros gêneros textuais? Bem simples também de vocês responderem isso aqui, porque a gente já viu várias vezes, vocês já fizeram cartaz, vocês sabem o que diferencia o cartaz cartaz não, desculpa, o documentário de um cartaz, o documentário de uma crônica, o documentário de um diário de campo, vocês sabem o que diferencia. Então vocês vão só responder aí qual é a diferença do documentário para os outros gêneros. E por último, deixa eu ver aqui, isso, por último, a crônica. A crônica, que a gente também acabou de fazer, inclusive a gente já tinha feito também, que foi sobre a Clarice Lispector. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. É um gênero do dia a dia, um gênero de cidade, gênero de falar sobre o cotidiano. E aí fala: em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de modo humorístico. A gente também já tinha visto isso. E é aqui a questão. Essa eu ajudei vocês, que eu já deixei marcadinha aí a questão que é o item certo. E olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Tô tenência, velho Braga, narrador. Isso é um trecho de É um trecho de um livro, ou de uma charge, ou de uma crônica. O item A fala: chama a atenção dos leitores para a beleza do estilo que empregou. O item B: revela ter consciência de que cometeu excessos com a linguagem metafórica. Exalta o estilo por ele conquistado e convida a reverenciá-lo. Percebe que, por estar velho, seu estilo também envelheceu. Dá-se de conta que sua linguagem não será entendida por um leitor comum. Aqui o item B é o item correto porque ele fala, revela ter consciência de que cometeu excesso na linguagem metafórica. Como que você sabe o que é isso? Quando você lê a frase e vê. E olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Essa frase, ele deve ter cometido excessos com a linguagem, como o próprio item diz, porque depois ele fala, tome tenência. Tome tenência é como se fosse assim, tome juízo, tome prumo, tome noção da vida, do que você está escrevendo. Aí depois ele fala, velho Braga, que é o narrador. E aí, por isso que o item B é o correto, porque você lendo a frase, você consegue perceber que o narrador se exaltou um pouco na escolha de frases, na escolha de palavras, e cometeu excessos com a linguagem metafórica. A metáfora é a questão do exagero, é a questão disso tudo. Então, por isso que o item B é o item correto dessa questão.
Também bem tranquilo, vocês já viram essa questão da crônica, documentário,